Pronto, a gravação foi iniciada. Então, vamos lá. Pessoal, na aula de hoje, eu vou começar e finalizar a sessão 3.2 com vocês, tá? E dar início à sessão 3.3. Vai ficar faltando bem pouca coisa da 3.3, mas eu acho que trabalhar ela toda hoje ficaria muito cansativo para vocês, muita informação. Então, como a aula passada eu trabalhei a sessão 3.1, hoje eu finalizo a 3.2, inicio e finalizo a 3.2, começo a 3.3 e semana que vem a gente encerra aí a unidade 3, tá? Então, eu dou a continuação da sessão 3.3 e finalizo aí a sessão 3.4, tá? E aí eu gostaria de iniciar a aula hoje fazendo uma revisão breve, né? Uma breve revisão do que a gente viu a aula passada, né? Acredito que ainda esteja fresco aí na cabeça de todo mundo, né? A gente, na aula passada, abordou o conteúdo da sessão 3.1, que foi trabalho e potência, tá? E aí lá a gente viu que eu consegui, né, que a gente consegue calcular trabalho para dois tipos de força, né? Um é para força que se mantém constante, então tem um trabalho de forças constantes, que nós conseguimos encontrar através dessa equação aqui, né, que diz que o trabalho é igual à força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. E aí a gente viu que a unidade de trabalho é Joule, né, que é a mesma unidade de energia, porque a gente viu que trabalho é uma energia, só que uma energia transferida, né, uma energia de transferência. Quando você transfere energia para um corpo quando tenta fazer com que aquele corpo se mova, né? Então, trabalho é uma energia de transferência aí, tá? E aí, dentro desse trabalho, né, dentro de forças constantes, a gente viu que tem o trabalho do peso, porque o peso, ele é uma força constante, né? O peso, ele é o quê? A massa do corpo vezes a gravidade, né? Então, o produto da massa com a gravidade aí. A gente sabe que a massa de um corpo, ela não vai se alterar, ela é constante, né? E a gravidade também não. Então, por isso que a força-peso, ela é considerada uma força constante. E aí, nós vimos que, para me calcular o trabalho de um peso, né, do peso de um corpo, eu não aplico mais essa equação que a gente viu aqui primeiro. O trabalho do peso, ele tem uma equação própria, então ele é calculado através dessa equação aqui, onde a gente diz que o trabalho do peso é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura de onde esse corpo se encontra. E aí nós vimos ainda que esse trabalho, ele pode ser negativo, né? A gente viu que o trabalho de um corpo ele pode ser negativo quando esse corpo ele tem a força que está atuando sobre ele oposta ao seu deslocamento. Então, se eu tenho o deslocamento indo para, por exemplo, da esquerda para a direita e a força vai da direita para a esquerda, se eles são opostos, esse trabalho ele vai ser negativo, tá? E aí, o trabalho do peso, existe a possibilidade dele ser negativo também. Num primeiro momento, quando você coloca, vamos supor, um corpo em cima de uma mesa, né? Então, esse corpo ele está a uma determinada altura ali do solo. Se eu quero calcular o trabalho desse peso, dizendo que esse objeto que está em cima da mesa ele vai cair, né? Se ele caiu, a velocidade dele a gente sabe que inicial é 0. À medida que ele vai caindo, esse corpo ele tem uma massa, ele está submetido à ação da gravidade e ele está a uma altura do solo. Então ele vai ter ali um trabalho, né? O trabalho do peso dele, a força-peso dele vai estar realizando um trabalho. Nesse caso, pessoal, o trabalho ele é positivo, né? O trabalho do peso é positivo. Por quê? Porque a força-peso do corpo, ela tá para baixo, né? O peso desse corpo tem sentido e direção para baixo. E o deslocamento do corpo, ele também está para baixo, né? O corpo vai cair da mesa em direção ao chão. Agora, se você imagina o contrário, né? Se você tem um corpo e você joga esse corpo, né? Joga ele para cima e esse corpo ele está com um deslocamento para cima, mas a força-peso dele continua para baixo. O peso do corpo dele continua fazendo força para baixo. Então veja que nesse caso o peso ele está oposto ao deslocamento, né? Porque ele está sendo lançado para cima. Nesse caso é que a força-peso ela se encontra negativa, tá? Então em casos assim eu consigo estar encontrando um valor de força-peso aí negativo. Depois nós vimos o trabalho de uma força variável, tá?
E vocês viram que esse trabalho da força variável é calculado ou através da integral, né, que eu não deduzi aqui com vocês por conta de alguns alunos, né, que não viram o cálculo ainda, então não tenho como estar trabalhando isso aqui, mas a gente viu que eu consigo calcular essa força variável através da área apresentada por um gráfico, né, então a gente resolveu uma questão onde a área do gráfico era, por exemplo, a figura que ele formava era um triângulo, então eu vi que realizando a área do triângulo, eu consegui encontrar ali o trabalho, né? O trabalho da força que estava sendo atuante ali das forças variáveis, tá? E aí, dentro de força variável, a gente viu o trabalho da força elástica, né? Porque a força elástica é uma força variável, à medida que o deslocamento, né, a deformação de um corpo elástico, ele aumenta ou diminui, essa força aí ela vai estar variando também. Por isso que ela é considerada uma força variável. E aí o trabalho dessa força elástica é calculado através de K, que é a constante elástica do material, tá? Vezes X, que é a deformação dele, ao quadrado sobre 2. Então, essa aqui é a equação para calcular o trabalho de uma força elástica que estiver sendo aplicada sobre um corpo, tá? Por fim, a gente finalizou a aula passada falando de potência, né? E aí a gente viu que potência ela é a relação do trabalho, né? O quanto de trabalho eu consigo realizar em um determinado tempo. Então, a potência média ela é calculada através da variação do trabalho, tá? Pela variação de tempo. Ou simplesmente se você diz que um corpo realizou um trabalho de 50 joules em, sei lá, 4 segundos, né? Então, se você quer saber a potência média, você divide o valor do trabalho pelo valor do tempo lá, tá? E aí você calcula essa potência média, e a gente viu que a unidade dele é o watts, né? Watts aqui. E aí, além de potência média, nós vimos potência instantânea, a gente deduziu essa equação aqui, e viu que potência instantânea é calculada através da força que está sendo aplicada em um corpo, vezes a velocidade desse corpo, vezes o cosseno do ângulo, tá? Formado. Então, no mais, em relação ao conteúdo, foi isso que a gente viu aula passada. E para não finalizar esse conteúdo assim, eu queria resolver com vocês, que eu acredito que vocês tenham resolvido, né? Algumas atividades do AVA em relação a esse conteúdo aqui. A primeira, como é um conteúdo que a gente já viu, eu vou deixar aqui para. Hoje são 19h12. Eu vou dar 5 minutos para que vocês respondam a primeira questão, tá? Que está na atividade do AVA de vocês, né? Que para quem resolveu já vai ser mais tranquilo, tá resolvendo novamente. Então, eu vou dar 5 minutinhos aí, depois eu volto para a gente estar resolvendo junto, tá bom?
Professora, Ana. Oi. essa questão, eu vou usar aquela equação do trabalho de força variável? Não, força variável não. Você usa a equação de força constante. Aqui usa o seno e o cosseno. Só que aí você não vai precisar usar seno e cosseno. Veja bem. Porque ele pede trabalho, né? Ele diz o trabalho realizado pela força resultante, que é o que ele quer durante o deslocamento. A gente sabe que trabalho, ele não falou que a força estava variando, né? Se a força ele não especificou que é uma força variável, então você vai considerar que a força ela é constante. E o trabalho de uma força constante, a gente viu que é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Aqui ele fala que a trajetória é retilínea, né? Se a trajetória é retilínea, subentende-se lá que a força ela está paralela aí ao meu deslocamento. Então, esse θ, né, o ângulo, o cosseno do ângulo, o ângulo formado entre os dois é zero. Então, o cosseno de zero é 1. Então, não vai interferir. Então, para me calcular o trabalho aqui, eu só vou precisar da força resultante vezes o deslocamento. A questão é que eu preciso encontrar quem é essa força resultante e quem é esse deslocamento, porque a questão não me deu, né? Mas a gente sabe que força resultante é o quê? Não é massa vezes aceleração? Mas a força não deu esses 20 metros aí, não é o deslocamento? Ou ele forneceu, perdão. Ele deu o deslocamento aqui. Desloca-se por 20 metros, verdade. Ele me dá o deslocamento, né? Diz que a força deslocou 20 metros. E só que ele não me deu a força resultante, né? Você precisa de qualquer forma da força resultante aí para calcular o trabalho, tá? A massa, você sabe que é 20, né? Eu sei que força resultante, né? Massa vezes aceleração. A massa você sabe que é 20, mas você não sabe que é aceleração. Aí é que você vai utilizar a função que ele te deu aí, tá vendo? S é igual a 10 mais 3t mais 1t ao Para achar quadrado. a aceleração. Isso. O que é? O livro chamou de S lá, né? Mas S aqui é a posição. Então era o que a gente chamava de X nas aulas. X é igual, ele tá te dando a função aqui, ó. Então eu preciso achar a aceleração. Lembra lá de cinemática que a aceleração era a derivada segunda da posição? Sim. Não lembro muito não, mas eu sei. Então, para você encontrar a aceleração aqui, você vai derivar essa função duas vezes. Derivou duas vezes, você encontra o valor da aceleração. Aí, com esse valor, você vai achar a força resultante. E com a força resultante, você vai multiplicar pelo deslocamento, que é 20, e aí você consegue encontrar o trabalho. Tenta fazer aí. Alguém já conseguiu resolver, pessoal? Sérgio. Oi. Conseguiu resolver? Peraí, deixa eu pegar o caderno. Ah, não deixa mais não, que já passou o tempo. Alguém conseguiu resolver, pessoal? Tá tudo, né? Viu, professora? Eu tô sem entender ainda esse tempo. Que tempo, Sérgio? Ah, não, Esse viajei. Vocês querem que eu espere mais algum instante, gente? Eu posso resolver? Líder, aí no caso vai ficar 3t ao cubo, Não, não? Eu não. derivei errado? Não, aí você tá integrando. É Vala como se Jesus você Cristo, que as tem que coisas não derivar. entram na hora. Ó, eu vou resolver com vocês, tá bom? Vamos lá, ó.
O que a questão quer? Vamos lá. Ele diz, um objeto de massa de 20 quilos, então ele me deu a massa, desloca-se, então ele me deu o deslocamento de 20 metros, em uma trajetória retilínea, tá? Então ele está indo lá em linha reta. De acordo com a equação horária, veja que ele fala a equação horária dos espaços, né? Ou seja, a equação horária da posição. Ele está me dizendo que a posição se comporta exatamente assim. Ele pede. O trabalho realizado pela força resultante durante o deslocamento é. Então, a gente sabe que trabalho, né, da força resultante vai ser o trabalho vai ser igual à força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Nesse caso, como ele fala que a trajetória é retilínea, então eles estão indo lá em linha reta, né? Ele não falou em ângulo, então eu considero que a força resultante e o deslocamento são paralelos, ó, um ao outro. Tá? Eles são paralelos aqui. Então, não tem ângulo formado entre eles. O ângulo formado é 0 aqui. Cosseno de 0, a gente sabe que é 1, tá? Então, isso aqui é 1, não vai interferir. Vai ficar só o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, para eu calcular esse trabalho, eu preciso da força, que eu não tenho, e do deslocamento. O deslocamento ele me forneceu aqui que é 20 metros, mas eu preciso encontrar ainda quem é essa força. A gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração, né? A massa, a massa eu tenho que é 20, mas eu não tenho a aceleração, tá? Eu não tenho a aceleração aqui. O que eu faço agora? A gente sabe que a aceleração é a derivada segunda da posição. A gente viu isso em cinemática, né? Então, se eu conheço a função da posição, derivo ela 2 vezes, eu encontro a aceleração. Derivando isso aqui uma vez, o que acontece? Ó? 10 aqui é constante, ele não está em função do tempo. Então, a derivada de 10 aqui é 0, some, fica o restante aqui, né? Derivada de 3t. Então, 1 que está aqui multiplicando, vem aqui 10 multiplicando 3, fica 3, que multiplica t, que está elevado a 1, menos 1. Então, t elevado a 1 menos 1 é igual a t elevado a 0, que é igual a 1. Então, a derivada aqui primeira seria 3 mais, derivando isso aqui, 2, 10 multiplicando 1, fica 2 vezes 1, 2, vezes t que está elevado a 2 menos 1. Então, fica 2t, né? 2t elevado a 1. Então, a derivada primeira, pessoal, daria 3 mais 2t. Só que eu preciso derivar 2 vezes para encontrar a aceleração. Derivando a segunda aqui, ó, 3 aqui é constante, não está em função do tempo mais. Então, isso aqui vai para 0, né? Some. E aqui está elevado a 1. 1 vem multiplicando aqui o 2. E o 1 que ficou, a gente diminui de 1, né? Então, t elevado a 1 menos 1 é igual a t elevado a 0, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 1 vezes 2. A derivada segunda aqui é 2. Logo, eu digo que a aceleração do corpo é de 2 metros por segundo ao quadrado. Entendido até aqui? Sim. Encontrei a aceleração. O que é que eu faço agora? Substituo aqui para encontrar a força resultante, tá? Oi. Repete para mim só essa parte do 2T, por favor. Aqui, onde o mouse Sim, está mexendo. 3 mais 2. Sim. Você não deve, aqui a primeira derivada você entendeu, que é 3 mais 2t. Só que eu só derivei uma vez. A aceleração é a derivada segunda, ou seja, eu preciso derivar 2. Então, eu tenho que derivar isso aqui novamente. 3 aqui não está em função do tempo, ele não tem o tempo aqui ao lado dele, né? Então, ele é uma constante. Derivada de constante é 0, por isso que o 3 sumiu aqui. E aí, eu vou derivar agora 2 vezes t, tá? O t aqui está elevado a 1, né? A gente pega o expoente, vem multiplicando o número aqui da frente. Então, fica 1 vezes 2, 2. Botei o 2 aqui, ó. E o 1 que ficou lá do expoente, eu tenho que diminuir de 1. Então, fica 1 menos 1 é 0. Então, ficou t elevado a 0. Todo número elevado a 0 não é igual a 1. Então, fica 2 vezes 1, que é 2. Por isso que a derivada deu 2. Agora eu entendi. Tá? Aí, disponha. Aí, pessoal, ó, depois que eu encontrar a aceleração, é só encontrar agora a força resultante aqui. Se eu sei que força resultante é massa vezes aceleração, eu sei que a massa é 20, que a questão me forneceu, encontrei a aceleração, que é 2. Então, força resultante aqui é igual a 40 newtons, tá? Deixa eu desligar aqui. Alguém vai falar, pessoal? Deixa eu desligar o mudo para não... Deixa eu botar o mudo, ativar o mudo de vocês aqui.
Encontrei a força resultante, agora é só substituir aqui no trabalho, né? Eu sei que trabalho é força resultante, que eu encontrei que é 40, vezes o deslocamento, que a questão me deu que é 20. 40 vezes 20, eu tenho um trabalho de... Pessoal, eu vou pedir que quem for entrando, por favor, coloca no mudo para não dar interferência aqui, tá? O trabalho, a gente conta o trabalho de 800 joules aí. Então, a questão lá do AVA seria a letra D, tá? Alguém resolveu essa questão no AVA? Alguém viu ou não? Ninguém? Reajam. Diga, professora, não fiz. Professora, eu não fiz ainda. Professora, eu não já fiz, tinha. não vi, não peguei, não fiz nada. Não fez nada, gente, estudem. Em Professora, nome não de Jesus. fiz. Eu respondi. Tá. Encontrou essa questão lá, né, Jennifer? Foi Jennifer que falou, né? Eu respondi. Pessoal, vocês precisam acompanhar. Quem foi que levantou a mão? Carlos Kleber. Kleber, quer falar? Você está conseguindo me ouvir? Foi sem querer aqui. Oh, tá. Boa noite. Boa noite. Pessoal, não acumulem conteúdo, pelo amor de Deus. Quando isso aqui, ó, semana que vem, eu encerro a unidade 3, já encerro entregando lista de exercício para vocês. Então, em nome de Jesus, não acumulem conteúdo, não. Tentem pegar uma horinha para estar resolvendo as coisas e deixem esse AVA de vocês em dia, em nome de Cristo, tá? Vamos lá, ó. A segunda questão que tem lá no AVA, ela é de teoria. Essa aqui, por obrigação, vocês têm que saber, porque eu falei tudo na aula passada, né? A segunda questão, ela fala o seguinte, ó. Analise as afirmações a seguir. Aí ele pergunta: o trabalho é uma grandeza vetorial que quantifica a energia mecânica. Trabalho é grandeza vetorial, pessoal? Não. Não. Que grandeza que ele é? Escalar, né, professor? Isso, ele é uma grandeza escalar. Aí vocês viram que ele sai de um produto vetorial, né? Mas ele é um escalar. Então, essa primeira aí tá falsa, né? A primeira tá falsa. No segundo item, ele diz assim, ó. O trabalho pode ser positivo ou negativo, dependendo se a força possui o mesmo sentido ou sentido oposto ao movimento do corpo. Isso é verdadeiro ou falso? Professora, no meu AVA não tem essas questões aí, não. Verdadeiro. É verdadeiro. Tem, Ana, procura lá que tem. Isso é verdadeiro. Por que é verdadeiro? É. Não, porque é não. Eu quero uma resposta convicta. Porque é não responde nada. Trabalho pode ser positivo, negativo. Porque dependendo do sentido, é que vai dizer se ela ele pode é andar, negativa ou positiva. andar sentido oposto. Isso, porque quando o trabalho, né, a força, o Pode ser trabalho um da força... trabalho retardado ou trabalho acelerado. Isso, quando a força ela está oposta ao deslocamento, né? O trabalho daquela força vai ser negativo. Quando eles têm o mesmo sentido, o trabalho da força é positivo. Então, a questão aqui, o item está verdadeiro, tá? Então, o 2 é verdadeiro. Na terceira, ele fala assim, ó. Se houver força, porém não houver deslocamento, o trabalho é nulo. E aí? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, pessoal. Se trabalho é força vezes deslocamento, existe força, mas não existe deslocamento, o deslocamento é zero, o trabalho vai ser nulo, né? Falei isso com vocês também. Aqui ele diz o seguinte: a força-peso realiza trabalho positivo na subida e trabalho negativo na descida de um corpo. Verdadeiro ou falso? Eu falei isso hoje. Isso é... Quem falou que era verdadeiro? Falso. Não, teve alguém que falou que era verdadeiro. Isso é falso, pessoal. Falei isso hoje, quando eu iniciei a aula. Ó. Peso A é força... positivo para baixo, né? Isso, quando o corpo... para baixo. Quando é que o trabalho da força-peso vai ser positivo? Quando o corpo está caindo, tá? Quando o deslocamento dele está para baixo e a força-peso também se mantém para baixo, né?
Então, quando o corpo está caindo, ele se desloca de cima para baixo. Então, a força-peso aí dele continua para baixo. Então, o peso e o deslocamento estão no mesmo sentido. Agora, ao invés de ele cair, se você pega o corpo e lança ele, né? Lança esse corpo, joga ele para cima, o deslocamento dele está de baixo para cima, mas a força-peso dele continua para baixo. O peso do corpo sempre vai para baixo. Então, eles estão opostos aí. O deslocamento está oposto do peso. Então, quando o corpo se desloca de baixo para cima, o trabalho do peso dele vai ser negativo. Agora, quando ele se desloca de cima para baixo, o trabalho do peso é positivo. Logo, as alternativas que a gente tem como verdadeira aí é a letra B, né? Só a 2 e a 3 são verdadeiras. Alguma dúvida aqui? Não. Vamos embora. Terceira questão. Ele diz o seguinte, ó. Uma partícula de massa de 10 quilos, partindo do repouso, está sujeita à ação exclusiva de duas forças constantes, perpendiculares entre si, de módulos iguais a 3 e 4 newtons, que atuam durante 4 segundos. O trabalho resultante e a potência média são, respectivamente, então ele quer que você calcule o trabalho resultante e a potência média aí que esse trabalho realizou, tá? Como é que eu faço isso? Ó, primeiro eu preciso entender o que está acontecendo no corpo. Ele está falando que existe uma partícula lá, né? Ele me deu a massa da partícula, a massa está aqui de 10 quilos, e ele fala que esse corpo está partindo do repouso. Se parte do repouso, pessoal, a velocidade inicial é 0, tá? Lembra sempre disso. Então, ele está sujeito à ação de duas forças que são perpendiculares entre si. Ou seja, elas formam 90 graus aqui, ó. Tá? Não vai sair perfeito, porque com o mouse é complicado. Mas 90 graus aqui entre elas, tá? Vocês já sabem que quando vocês têm dois vetores, a gente está falando de força, força é uma grandeza vetorial, e quando nós temos dois vetores que formam 90 graus entre si, a força resultante deles sempre vai estar nesse sentido aqui, tá? Sempre. Então, se eu tenho força de 3 newtons para cá e de 4 newtons para cá, eu vou ter uma resultante aqui. Então, a minha força resultante é essa força aqui que está em azul. Essa vai ser minha força resultante. E aí, para eu calcular ela, o que acontece? Como força é um vetor, eu vou ter que deslocar esse vetor de 3 newtons para cá, tá? E aí eu formo um triângulo retângulo quando eu desloco isso aqui e consigo encontrar o valor dessa força. Por que eu preciso do valor da força resultante? Porque a questão está me pedindo trabalho. A gente sabe que trabalho é força resultante vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento, tá? Nesse caso, como a gente sabe que aqui vai formar um triângulo retângulo, né? Quando eu trago essa linha para cá, digamos, ai meu Deus, não vai sair assim, né? Ele vem para cá, a força de 3 newtons veio para cá, tá? Formei um triângulo retângulo. Então, aqui está meu ângulo de 90 graus, né? Oposto ao ângulo de 90 graus é o que eu chamo de hipotenusa. Então, nesse caso, a minha força resultante que vai ser a minha hipotenusa. Como que eu calculo e encontro a hipotenusa, né? É a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Os catetos a gente tem que é 3 e 4. Então, eu consegui encontrar essa força resultante aí, tá? Aplicando aqui que ela é raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí a gente encontra uma força resultante de 5 newtons. Encontrei a força resultante. Porém, a gente precisa agora encontrar o que? O deslocamento, né? Porque a questão não me forneceu que deslocamento é esse. Só que o que acontece? Eu sei que esse corpo ele está sendo submetido à ação de duas forças. E a gente viu que quando um corpo ele é submetido à ação de uma força, significa dizer que aquele corpo ele tem aceleração. Porque a explicação da aceleração é a força que atua sobre o corpo, né? E se esse corpo tem aceleração, eu digo que eu consigo classificar aí o tipo de movimento que ele realiza, que é um movimento retilíneo uniformemente variado, né? Uniformemente variado porque tem aceleração. Então, a função da posição dele vai ser exatamente essa equação aqui que a gente já viu lá em cinemática, tá? Então, eu tenho que a posição final do corpo é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, tá? Mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, tá? Veja que o tempo a gente tem, porque ele diz que ele atua aí durante 4 segundos.
Se eu pego essa posição inicial e jogo para o outro lado, eu trago ela para cá, né? Ela estava aqui positiva, ela vem para o outro lado negativo, né? Então, fica posição final menos posição inicial. Quem é posição final menos posição inicial? Não é variação de posição? Não é o que a gente chama de deslocamento? Então, eu posso dizer que o meu deslocamento é exatamente isso aqui. É isso aqui que eu quero encontrar, tá? Ele é igual a quem? A velocidade inicial vezes o tempo. Só que ele me disse que o corpo parte do repouso. Então, essa velocidade inicial aqui é igual a zero. Então, isso aqui some. Então, eu posso escrever que o meu deslocamento, repetiu aqui, vai ser igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, tá? Isso aqui é o meu deslocamento. Agora, eu tenho como encontrar ele, né? Aí, vocês vão dizer, tá, professora, eu tenho que encontrar esse deslocamento, eu preciso da aceleração. Tudo bem, mas a gente sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho a força resultante, tem como encontrar essa aceleração, porque eu também tenho uma massa que é 10 quilos, tá? Então, a aceleração vai ser igual à força resultante dividido pela massa, né? Eu quero a aceleração, vou passar a massa para o outro lado, ó, ela vem dividindo. Então, a aceleração aqui é igual à força resultante que eu encontrei, que é 5, dividido pela massa, que é 10, eu encontro uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Agora eu consigo encontrar quem é esse deslocamento aí. O deslocamento vai ser 0,5, né, que é a aceleração, vezes o tempo que a questão forneceu, que é 4 segundos ao quadrado, dividido por 2, eu encontro aqui um deslocamento de 4 metros. Agora eu tenho a força resultante e o deslocamento. Aí eu consigo calcular esse trabalho. Né? Tá, professora, mas e o ângulo aqui, né? Quem é esse cosseno de θ? Veja que a gente já tem a força resultante, né? Nesse sentido aqui, nessa direção. Eu tenho minha força resultante. Ou seja, eu estou dizendo que o meu corpo ele está se deslocando exatamente nesse sentido e nessa direção. Então, a força e o deslocamento aqui, eles são paralelos. O ângulo entre eles aqui é 0, cosseno de 0 é 1. Eu posso dizer que esse trabalho aqui vai ser somente a força vezes o deslocamento, que é 5 vezes 4. E aí eu encontro um trabalho de 20 joules, tá? Encontrei o trabalho aqui. Só que a questão ainda quer que eu calcule a potência média. A gente sabe que potência média é trabalho dividido por tempo. Trabalho eu encontrei que é 20. O tempo a questão me forneceu que é 4. Oi, quem ia falar? Alguém ia falar? Tá. Potência vai ser trabalho dividido por tempo, né? Então, o trabalho é 20, o tempo é 4. Então, eu encontro uma potência aí de 5 watts, tá? Alguém tem alguma dúvida aqui, pessoal? Eu tenho, professora. Na parte onde a senhora achou o deslocamento aí que estava muito rápido, eu não entendi. Tá, então vamos lá. Aqui, Ana. O deslocamento, por que eu utilizei essa equação aqui? O que acontece? Para eu calcular o trabalho, eu preciso da força resultante, que a gente encontrou através daqui desse triângulo retângulo, né? Aqui você entendeu. Mas eu preciso também do deslocamento. Sem ele, eu não consigo calcular aí esse trabalho. Aí, o que eu penso? A gente tem que pensar assim, eu sei que esse corpo, ele está sendo submetido a duas forças, né? E aí, nós sabemos que quando um corpo ele está sendo submetido a uma força, essa força, ela dá aceleração àquele corpo. Então, nós vimos lá em cinemática que a explicação, em dinâmica, que a explicação para a aceleração de um corpo existir é porque existe uma força atuando sobre ele. Então, se existe forças atuando sobre esse bloquinho aqui, né? A gente viu que tem duas forças atuando sobre ele, então existe uma aceleração nesse corpo. Aí eu vou lembrar lá de cinemática agora, né? A gente vai lembrar assim, olha, eu vi que quando um corpo tem aceleração, então o movimento dele é variado, é MUV, né? Movimento uniformemente variado. Quando não tem aceleração, a velocidade dele se torna constante, aí eu estou trabalhando no MRU. Mas aqui não, esse corpo ele tem aceleração. Se ele tem aceleração, o movimento dele é uniformemente variado. E aí a gente viu lá em cinemática que a equação da posição de um movimento uniformemente variado, ela é exatamente essa aqui, ó. Posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. É exatamente essa equação da posição.
E aí, só que aí o que a gente está procurando? A gente está procurando o deslocamento desse corpo, né? O que é deslocamento? Deslocamento não é posição final menos a posição inicial? Não é delta x, não é o meu deslocamento? A gente não viu isso lá em cinemática? Lembra disso? Lembro. Pronto. Quando eu pego essa posição inicial aqui, que é x0, jogo para o outro lado da igualdade, aqui ele não estava positivo, ele vem negativo. Então, ficou posição final menos posição inicial. Isso aqui é exatamente o meu delta x, não é? Delta x não é isso? Posição final menos inicial. É igual ao quê? Repito todo o resto. Ó, velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Aí vou reescrever aqui, ó. Ao invés de colocar delta x, porque eu sei que delta x é o deslocamento, eu vou chamar simplesmente de d, tá? Então, o meu deslocamento é igual a quem? A velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Só que a questão, ela vem falando assim, olha, que o corpo, ele está partindo do repouso. Se ele está partindo do repouso, é porque a velocidade inicial dele é 0. Então, essa multiplicação aqui, ó, vai para 0. Aí, isso aqui some daqui, tá? Vai ficar só essa expressão aqui do outro lado. Então, eu vou dizer que o meu deslocamento vai ser igual à aceleração do corpo vezes o tempo que ele levou, né, ao quadrado, dividido por 2. O tempo, a gente tem que a questão forneceu que é 4. Mas eu não tenho a aceleração e eu preciso dela para saber quem é esse deslocamento. Aí a gente vai voltar para a força resultante novamente. Por quê? A gente sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Só que eu quero encontrar a aceleração, então eu vou passar a massa para o outro lado e deixar a aceleração aqui sozinha. Então, quando eu passo a massa para o outro lado, ela estava multiplicando aqui, ela vai dividindo. Então, a aceleração é igual à força resultante dividido pela massa, tá? Quem é a minha aceleração, então? A força resultante a gente já tinha calculado que é 5. Dividido pela massa, que a questão me forneceu aqui em cima, ó, a massa é igual a 10, eu encontro uma aceleração de 0,5. Aí eu pego esse valor da aceleração e substituo aqui no lugar desse A, ó, da aceleração aqui no deslocamento. Agora eu entendi. Tá? Aí eu vou ter o deslocamento igual a 4 metros. Tranquilo? Sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Tudo tranquilo? Então, bora. Então, vamos começar o conteúdo da aula de hoje. Aí eu vou pedir que vocês desliguem só os microfones, liguem somente quando vocês forem fazer pergunta, porque fica dando interferência e para quem vai assistir a aula gravada depois também fica ruim, tá? Vamos lá. Então, a aula de hoje, a gente vai falar sobre energia cinética, tá? E teorema do trabalho e energia. Esse conteúdo é o conteúdo apenas da seção 3.2. Então, na seção 3.2, vocês vão encontrar energia cinética e o teorema do trabalho e energia, tá? Então, quando a gente vai falar, vamos começar por energia cinética. Acho que a maioria, acho que todos vocês já ouviram falar de energia cinética, né? Na escola. E vocês sabem que energia cinética, ela é uma energia que ela vem quantificar aí e ela é associada a um movimento de um corpo. Então, eu digo que é a energia que um corpo tem quando ele está em movimento. É a energia de movimento de um corpo. E ela também ela é uma grandeza escalar, tá? Ela é uma grandeza escalar, ela não é vetorial. E aí, o que acontece? Quando vocês vão... Deixa eu dar um exemplo. Quando vocês vão, por exemplo, quando a gente vai dirigir um carro, né? E eu quero que para esse carro, para que eu consiga fazer com que ele se movimente, ele precisa ter energia, né? E aí, o que a gente faz? A gente coloca, né, vou explicar aqui de maneira bem grosseira, a gente coloca combustível no carro, né? Coloco combustível no carro e aí eu consigo fazer com que ele se movimente. Só que, a depender da velocidade que eu queira que meu carro tenha, então, quanto maior a velocidade, mais energia eu vou ter que gastar. Então, mais combustível eu vou gastar ali, tá? Então, pessoal, a energia cinética, que é essa energia de movimento, ela está associada com a velocidade que o corpo possui, tá? E além da velocidade que o corpo possui, ela vai estar associada também com a massa desse corpo. Porque, veja, quem vocês acham que gasta mais energia aí para realizar um movimento? Um carro pequeno ou um caminhão, né? Um caminhão, ele vai
tem a necessidade de mais energia para se locomover, para realizar o movimento dele. Por isso que energia cinética ela é calculada através da massa do corpo vezes a velocidade dele ao quadrado dividido por 2. Tá? Por isso que eu digo por isso que as pessoas falam que a bala de revólver, né, ela tem uma grande energia depois que ela é disparada. Por quê? A massa dela, a gente sabe que quanto maior aqui essa massa, maior a energia que eu preciso, né? Então, maior a energia cinética do corpo. Só que a bala de revólver, ela tem uma massa muito pequena. Só que ela consegue aí ter uma velocidade muito grande depois de disparada da arma. Então, veja que a relação de energia cinética com velocidade, a velocidade ela está elevada ao quadrado, tá? Por isso que a energia de uma bala, ela é bem maior do que a energia até mesmo de um carro, a depender do movimento que esse carro ele possua, tá? E como a energia cinética é uma energia, energia, né? Então, a unidade de energia a gente sabe que é joule, a unidade de energia cinética também é o joule aí. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Então, a equaçãozinha que eu preciso para calcular a energia cinética é exatamente essa aqui, tá? Energia cinética representada pela letra K, tá? É igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Então, M é a massa, V é a velocidade. E é importante vocês lembrarem que energia cinética, pessoal, ela não pode ser negativa. Professora, por que não pode ser negativa? Primeiro que para a energia cinética ser negativa, algum desses componentes dela, né, dessas variáveis, elas teriam que ser negativas. Massa é um valor constante. A massa de um corpo ela não vai mudar. Não existe massa negativa. Aí vocês falam, tá, professora, mas existe velocidade negativa. Realmente, existe velocidade negativa porque ela está mostrando lá o sentido, né, daquela velocidade. Mas veja que a velocidade, ela está ao quadrado, né? E todo número elevado ao quadrado a gente sabe que é positivo, então por isso a energia cinética, ela de forma alguma, ela pode ser negativa, tá? E se um corpo, ele não possui velocidade, se aquele corpo ele permanece parado, ele não tem velocidade, naquele momento ele não tem energia cinética. Um corpo, para ter energia cinética, ele tem que estar em movimento, ele tem que ter velocidade. Tranquilo, pessoal? Respondam se tiver alguma dúvida, qualquer coisa. Então, bora. Tranquilo, não. Oi? Não é muito tranquilo, não. Não é muito tranquilo, não. Mas vai ficar. Embora. Vamos lá. Vamos resolver questõezinhas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que tem 2 questões que eu trouxe dessa. Eu vou resolver a primeira e depois eu dou um tempinho para vocês resolverem a segunda, tá bom? Tranquilo, Thaís? Assim? Tá, sim. Vamos lá, pessoal. Uma partícula de massa de 2 quilos parte do repouso. Novamente, ele está dizendo que ele parte do repouso, né? Se parte do repouso, velocidade inicial é igual a 0. E percorre 10 metros em um intervalo de tempo de 2 segundos. Então, ele está me dando aqui o deslocamento, que é 10 metros, e o tempo que ele levou, né, que foi de 2 segundos. Com a aceleração que é constante. Então, existe aceleração nesse movimento. Aí ele pede, qual é a energia cinética da partícula ao final desse movimento? A gente sabe que a energia cinética, a gente acabou de ver, é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa do corpo a gente tem, né, que é 2 quilos. Porém, eu não sei qual é a velocidade final desse movimento, ou desse corpo, perdão, porque ele pede a energia cinética no final do movimento. E eu, para mim saber qual é a energia cinética no final do movimento, eu preciso saber qual é essa velocidade final, né? Então, é isso aqui que eu preciso encontrar para resolver essa questão. A questão, ela não me forneceu essa velocidade final e eu preciso encontrar ela aqui. Então, a gente tem velocidade inicial, a gente tem deslocamento, a gente tem tempo e a gente sabe que a aceleração, ela é constante. Se ela é constante, eu estou falando aqui de um movimento retilíneo uniformemente variado, e aí para eu encontrar essa velocidade, né, do MUV, a gente viu que tem essa equação aqui que deriva da equação da posição, vocês já viram isso? Então eu tenho que velocidade final, ela vai ser igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. O que acontece, ó? A velocidade inicial,
A gente sabe que é zero. Por quê? Porque o corpo parte do repouso. Então, isso aqui vai para zero. Então, a velocidade do corpo vai ser só a aceleração vezes o tempo. O tempo, nós temos que é 2 segundos, mas a aceleração eu não tenho. Então, a gente precisa encontrar essa aceleração para conseguir encontrar essa velocidade. Como é que eu encontro aí essa aceleração, sendo que a única informação que eu tenho é velocidade inicial e tempo, né? E o deslocamento. São essas 3 variáveis que a gente tem para encontrar aí a aceleração. Então, eu vou utilizar mais uma vez a função da posição lá, né? Que é posição final, é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Se eu jogo mais uma vez a posição inicial para o outro lado, eu tenho aqui o meu deslocamento, né? Então, eu digo que deslocamento vai ser igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, né? Isso aqui é deslocamento. Então, o meu deslocamento aqui, né? Transformei em deslocamento. Lembrando que a parte do repouso, velocidade inicial é 0, isso aqui vai para 0. Isso aqui some, ó. Fica só a segunda expressão aqui. Então, eu tenho que o deslocamento vai ser a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, né? A gente tem o deslocamento, tem o tempo, tem como eu encontrar aqui a aceleração. Como é que passa tudo para o outro lado? Então, o 2 está aqui dividindo, ele vem para cá multiplicando, né? Então, vai ficar 2 vezes d. O t ao quadrado está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 2 vezes d dividido por t ao quadrado. Então, a aceleração é igual a 2 vezes d dividido por t ao quadrado. Isso aqui era para ter saído ao quadrado, acho que tem um errozinho aí. Então, vamos lá. Quem é a aceleração? É 2 vezes quem é d. D é o meu deslocamento, que é 10, 2 vezes 10, dividido pelo tempo, que é 2 ao quadrado, tá? Então, resolvendo isso aqui, eu encontro uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Veja que a gente já encontrou aqui a aceleração, agora é só substituir o valor dela aqui em velocidade. Eu tenho que velocidade é igual a aceleração vezes o tempo, então é 5, que é a aceleração, vezes o tempo, que é 2. Então, a gente encontra aqui uma velocidade de 10 metros por segundo, tá? Agora, só é substituir aqui na equação de energia cinética. Energia cinética é igual a massa, que é 2, né? Vezes a velocidade, que é 10 ao quadrado, dividido por 2, né? Eu posso cortar esse 2 com esse 2, fica só 10 ao quadrado. Eu encontro aqui essa energia cinética de 100 joules, tá? Respondido aí a primeira questão. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Todas do mundo, viu, professora? Pois faça, Ana. Pode perguntar. Eu não perguntaram, quanto mais eu pergunto, mais dá um nó no meu juízo. Depois eu vou parar para tentar raciocinar. Tá, qualquer coisa você Professora, me fala mais procura. uma vez aí essa parte da aceleração, por favor. Falo. Vamos lá. Ah, de onde, Thaís? Aqui? Me diga onde que eu começo. Daqui, início. né? É. Tá. Cadê o... Por que surgiu essa equação aqui? Porque a gente está falando de um movimento que tem aqui, ó, a questão me fala que ele tem aceleração constante, tá? Se ele tem aceleração constante, ele é um movimento uniformemente variado, tá? Se ele é um movimento uniformemente variado, a função da posição dele se comporta exatamente assim, ó. A gente viu isso lá em cinemática, tá? Então, posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Aí, por que eu usei isso? Porque eu preciso, aqui a gente está tentando descobrir o valor da aceleração. Para quê? Para calcular quem é a velocidade. E eu só consigo utilizar essa equação porque, diante das variáveis que eu tenho, né? Eu conheço o deslocamento, eu conheço o tempo e eu conheço a velocidade inicial, porque eu sei que ela é 0. E a única equação que me dá essa possibilidade de calcular a aceleração é essa aqui. Quando eu passo essa posição inicial para o outro lado, ele vem posição final menos posição inicial. Lembra que ΔX era o que a gente chamava de deslocamento? Então, ΔX era quem? X final menos X inicial. Ou seja, isso aqui é exatamente o meu deslocamento.
Só que aí, ao invés de botar ΔX, eu chamei de D. D de deslocamento, tá? É igual a quem? Aí repetir aqui, ó. Velocidade inicial veio vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Veio tudo para cá, tá? Só que a questão me falou que ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele é 0. Então, isso aqui, ó, foi para 0. Sumiu essa multiplicação aqui. E aí só restou essa expressão aqui final, tá? Então, eu disse que deslocamento é igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Só que a gente não quer deslocamento. Deslocamento eu tenho que é 10. O que eu quero é a aceleração, né? Então, eu tenho que deixar ela sozinha desse lado para eu descobrir quem é ela. Aí, eu comecei por aqui, ó. 2 está aqui dividindo. Ele vem para cá multiplicando. Então, 2 vezes D fica 2D, né? E aí, ficou aqui desse lado o AT ao quadrado. Só que o T ao quadrado está multiplicando o A. Eu tenho que deixar A sozinho. Então, eu vou passar T ao quadrado para o outro lado. Se desse lado ele estava multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, por isso ficou 2 vezes D dividido por T ao quadrado, que é igual à aceleração. Então, eu digo que a aceleração vai ser igual 2 vezes D, ou seja, 2 vezes. Quem é D? É 10 aqui, ó, que a questão me forneceu, tá? 2 vezes 10 dividido pelo tempo ao quadrado. Quem é o tempo? O tempo, a questão disse que é 2, então é 2 ao quadrado. Quando eu resolvo isso aqui, eu encontro uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Deu para entender agora? Deu sim, obrigada. Põe. Mais alguma dúvida, pessoal? Ninguém tem dúvida? Então, tentem responder essa questão aqui, por favor. Essa tá bem prática, tá? É bem aplicação direta mesmo de equação. A senhora tirou da questão? Pessoal, aconteceu algum probleminha aqui rapidinho, travou tudo, fiquei no mudo também, rapidinho. Deixa eu ver se eu compartilho de novo aqui, tá? Não sei o que aconteceu. Voltou, pessoal? Voltou. Ah, tá. Travou meu microfone no mudo, não sei o que houve. Vai dar 1,62, Lívia? 1,62. Deixa eu ver aqui, que eu não sei de qual não, tá? Peraí. Aí eu vou pegar esse valor da massa, multiplicar pelo valor da velocidade e dividir por 2, né? Dá 1,82 vezes 10 a 13, viu, pessoal? Ah, eu não botei ao quadrado. Eu não botei o tempo ao quadrado. Agora lembra de uma coisa, gente, ó, ele tá dando aqui a velocidade em quilômetros por segundo, tá? Ah, ainda tem que Vocês têm, converter.
para metros por segundo. No caso, o segundo vocês não vão mexer. Vocês só vão transformar de quilômetro para metro. É 1000 dividido por 100, é? Ó, um quilômetro tem 1000 metros. Então, no caso, você vai multiplicar por 1000. Eu vou multiplicar 100 por 1000. Não, veja, o valor aqui, ó, 11,22. Que é o valor que você quer transformar. Vai dar 11,2. Acho que dá a mesma coisa. Não, você não divide por nada. Veja, o segundo já está em segundo, né? Você não mexe. Sim. Então, você só tem que transformar de quilômetro para metro. 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, você vai pegar isso aqui e vai multiplicar por 1000. Então, no caso, fica 11,2 vezes 10 a 3, né? Porque pode colocar em notação, como está tudo aqui em notação científica. Não entendi, não. Não. Ó, multiplicando por 1000, 11,2 vezes 1000. Não é você está em quilômetros. Lembra daquela Sim. escalinha? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. De quilômetro para metro, você vai andar 3 casas daquela. Cada casa vale 10, não é? Então, 10 vezes 10 vezes 10. 1000. Então, você vai pegar o valor que você quer transformar, que é 11,2, e vai multiplicar por 1000. Sim, aí eu 11,2. multipliquei, deu 11,200. Sim. Só que aí é a velocidade só. Você tem que encontrar energia. Que é energia cinética? Não é massa vezes essa velocidade que você encontrou agora ao quadrado dividido por 2. Entendeu? Então, eu vou botar esse 11,200 inteiro aqui. Isso. Aí vai ser 2 vezes 9, ou 2,9 vezes 10 à quinta, vezes 11,200. 11, não. 11 Você pontos. multiplicou. Presta atenção, peraí. Na calculadora, se você pôr ponto, ela vai entender que é vírgula. Se você só quer colocar 11.200, você só coloca 11.200 sem colocar pontuação nenhuma. E aí ela vai entender. Viu? Se colocar o ponto da calculadora, ela vai entender que é vírgula. Então, o meu continua dando 1,62. Não, você botou ao quadrado? Não, tá, desculpa. É a velocidade ao quadrado. Isso. Eu esqueci que a velocidade era ao quadrado. Deu 11,81, aí arredondou, né? Isso. Aí dá vezes 10. Dividiu por 2? Oi. Oi, pode falar. Quem perguntou, gente? Professor? Oi, tô ouvindo. Vai falar. Além dessa questão aí, depois dessa questão, falta muita coisa para terminar a aula. Falta. A aula é até 10. Ainda falta. Eu vou hoje até energia potencial elástica. Ainda falta um pouquinho. Então,
Vamos resolver aqui a questão, tá, gente? Ó, vamos lá. Se um foguete e uma espaçonave que está acoplada ao foguete tinham uma massa total, ou seja, a total dos dois juntos era de 2,9 vezes 10 a 5 quilos, qual era a energia cinética quando atingiram uma velocidade de 11,2 quilômetros por segundo? Então, a gente sabe que energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Só que essa velocidade, ela está em quilômetros por segundo. Quando eu transformo isso aqui de quilômetros para metro por segundo, o segundo eu não vou mexer, tá? Vai ficar só, vou ter que alterar só de quilômetro para metro. A gente sabe que de quilômetro para metro é a mesma coisa de multiplicar por 1000. E 1000 é a mesma coisa de 10 elevado a 3, né? Então, só fiz colocar aqui em notação porque a massa também está em notação científica, tá? Então, eu disse que essa energia cinética é a massa, que é 2,9 vezes 10 a 5, tá? Elevado a 5, não é 105. Vezes a velocidade, que é 11,2 vezes 10 elevado a 3 ao quadrado. Dividido por 2. Quando vocês colocam isso aqui na calculadora, vocês encontram a energia cinética de 1,82 vezes 10 elevado a 13 joules, tá? Então, é uma energia bem alta aí. Tranquilo, pessoal? Essa aqui... Vezes 10. Porque é um número bem grande. Quando você põe na calculadora, ele vai aparecer lá no cantinho. Vezes 10 elevado a 13. Não. Vou fazer de novo. Tá. Então, vamos seguir aqui. Aqui foi a aplicação da equação de forma direta mesmo. Depois que a gente viu a energia cinética, né, que a gente viu, eu já falei que a energia que está associada ao movimento, eles criaram depois, né, o teorema do trabalho-energia. O que é esse teorema do trabalho-energia? Eles encontraram um meio de relacionar o trabalho com a energia cinética. Como foi que eles fizeram isso? Ó, a gente sabe que trabalho é força resultante, né, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. O que acontece? Quem é força resultante? Né, a gente já viu lá em dinâmica que força resultante é massa vezes aceleração, né? Mas aí eles ainda pensaram mais assim, tá, mas e quem é a aceleração? Então, lá da equação de Torricelli, né, que não envolve tempo, a gente viu que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔX. Lembrando que esse ΔX aqui é o mesmo deslocamento, tá? Esse deslocamento aqui é deslocamento. Aí ele pegou e isolou a aceleração aqui para descobrir quem é essa aceleração. Então, ele passou tudo que estava desse lado para o outro, tá? Então, velocidade inicial, por exemplo, ao quadrado, que estava aqui positiva, veio para o outro lado negativo, né? Então, fica velocidade final menos velocidade inicial ao quadrado é igual a quem? O resto ficou aqui multiplicando o A. Então, se eles estão multiplicando o A, vão passar dividindo. Então, eles encontraram que a aceleração é igual à velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes o deslocamento, tá? Porque isso aqui é deslocamento, então substituiu já pelo Dzinho de deslocamento aqui. Então, eles encontraram aqui o valor de aceleração. Quando eles encontraram esse valor da aceleração, eles fizeram o quê? Substituíram aqui no lugar de A. Então, eles escreveram que força resultante é a massa vezes a aceleração, que é igual a quem? A velocidade ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes o deslocamento, tá? Só que a gente está falando de trabalho, né? Então, eu vou pegar esse valor da força resultante aqui e substituir no lugar dela aqui, ó, tá? Então, eu vou dizer que trabalho resultante vai ser igual, quem é a força resultante? Massa, né? Que multiplica a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes D, né? Vezes o deslocamento. Vezes o resto da equação, que é deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, tá? Quando a gente resolve esse produto aqui, multiplicando a massa, lembrando que a massa vem, multiplica esse, depois ela vem, multiplica esse aqui, né? Eu posso escrever ele assim, ó. M vezes V ao quadrado fica MV ao quadrado. Menos M vezes velocidade inicial ao quadrado fica MV inicial, tá? Isso aqui é um inicialzinho ao quadrado. Dividido por 2. Só que aqui tinha 2D, tá? Isso aqui é a mesma coisa de eu tirar o D de fora e multiplicar por 1 sobre D, tá? Dá no mesmo. Aí eu vou cancelar esse D com esse D aqui, ó.
Cancelei, tá? Então, ele some da equação. E o cosseno de θ, professora? Eles consideraram lá que a força ela estava paralela ao deslocamento, né? Nessa equação aqui. Então, a força paralela ao deslocamento, o ângulo é 0, então o cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui vem para 1 também, tá? Então, o que me restou dessa equação foi só essa parte aqui, ó. Eles disseram, então, que trabalho resultante seria igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado, dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. E a gente acabou de ver que mv ao quadrado sobre 2 é exatamente o que a gente chamou de energia cinética, né? Como aqui no caso é a velocidade final, então aqui eu vou dizer que a minha energia cinética final menos a minha energia cinética, como a velocidade é inicial aqui, tá? Então, ele disse que o trabalho, esse teorema do trabalho-energia, ele vem falar exatamente isso. Ele diz que o trabalho resultante é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ou seja, final menos inicial, a gente está falando de variação. Então, o teorema do trabalho-energia, ele define que trabalho resultante é igual à variação de energia cinética, tá? Ah, professora, mas se a velocidade inicial do corpo for 0? Se for 0, a gente sabe que não existe energia cinética, e aí eu posso considerar que esse trabalho resultante é exatamente igual à energia cinética que o corpo teve, tá? Mas o teorema do trabalho-energia, ele aplica exatamente isso aqui, ó, que trabalho resultante é igual à variação de energia cinética, tá? Tranquilo aqui, pessoal? Pro, explica para mim só essa parte que o D desapareceu. Tá. Concorda comigo que o D está multiplicando aqui embaixo, né? Aqui, ó, nesse trecho aqui onde tá, né? Tá multiplicando. Se eu tiro ele daqui, é a mesma coisa de estar multiplicando aqui por 1 em cima, dividido por D. É a mesma coisa. Porque se eu multiplicar uma vezes isso tudo, vai dar isso aqui mesmo, e 2 vezes D vai dar 2D. Era o que estava antes. Eu só reescrevi dessa forma. Por quê? Para eu poder cancelar esses D com D aqui, ele sumir da equação. Porque eu posso, ó, dividir 1 vezes D, D. D dividido por D, então eu cancelo, tá? Não dá 1? Então, Sim. sumiu aqui. Sumiu por isso. E o cosseno aqui, o ângulo vai ser 0, porque eles consideraram que a força está paralela, ao deslocamento. Eles estão assim, ó. Aqui está a força, aqui está o deslocamento. Então, não tem ângulo. Ângulo é 0, cosseno de 0 é 1. Por isso que essa multiplicação toda aqui ficou 1, e aí só me restou esse pedaço aqui da equação. Tá? Pronto, entendi. Obrigada. Disponha. Mas aí, professora, eu vou precisar ficar deduzindo isso aqui tudo? Não. O que me interessa? O que interessa é essa partezinha aqui, pessoal. Isso aqui eu só tive que mostrar para vocês como que eles chegaram nesse teorema, como que ele nasceu, tá? O trabalho resultante, o teorema do trabalho-energia, ele fala que o trabalho resultante é igual à variação de energia. Ponto. É isso que vocês precisam saber. Ah, falou em teorema do trabalho-energia, vocês vão lembrar que o trabalho resultante é igual à variação de energia, ou seja, é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ponto. Entendeu? Só isso. Aí, para que ele me serve, professor? Agora vocês vão, pelo amor de Deus, prestem muita atenção. Que é para isso aqui que ele vai servir. Essa questão aqui que eu trouxe aqui para vocês, nós temos duas formas de resolver ela. Eu vou resolver as duas maneiras com vocês aqui hoje, tá? A primeira maneira, eu não vou utilizar o teorema do trabalho-energia, tá? Eu vou utilizar a equação de energia cinética direto. E aí vocês vão ver o porquê qual a importância que tem de saber a aplicação do teorema do trabalho-energia. Então, vamos lá. Ó. Um bloco de peso de 5 newtons sobe uma rampa sem atrito. Então, o bloco saiu daqui do ponto A e está indo em direção ao ponto B, que ele está subindo, né? E essa rampa não tem atrito, então não tem força de atrito aí atuando sobre esse corpo. Partindo do repouso. Mais uma vez, o corpo parte do repouso, então a velocidade inicial dele é 0, tá? E partindo do repouso e partindo da base da rampa, ou seja, do ponto A. Graças à ação de uma força F horizontal. Então, ele tem essa força F aqui que está sendo aplicada sobre ele horizontalmente.
constante e com a intensidade de 10 newtons. Aí ele pede qual é a energia cinética, então, qual é a energia cinética do bloco quando ele atinge o topo da rampa. Então, ele quer saber a energia cinética do bloco nesse ponto aqui, ó. Então, nesse ponto, eu preciso saber qual era a velocidade dele nesse ponto, para mim saber qual era a energia cinética que ele atingiu aqui nesse topo, tá? Então, veja que a gente sabe que a energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Essa velocidade tem que ser a velocidade exata quando ele estava aqui. Então, eu preciso encontrar essa velocidade para eu conseguir calcular essa energia cinética. Ah, professora, mas eu preciso também da massa. Precisa, só que a questão, ela me forneceu o quê? O peso, né? A gente sabe que peso é massa vezes a gravidade. Então, como eu tenho o peso, eu sei que a gravidade é 9,81, eu consigo encontrar aí a massa, né? Dizendo que essa massa, ela é quem? Ela é o peso dividido pela gravidade, né? A gravidade está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu encontro aí... Oi, pode falar. Fala, Ana, tô ouvindo. Não é com a senhora, não, Pro, desculpa. Então, a massa é quem? É o peso dividido pela gravidade. O peso, pessoal, a questão me forneceu aqui que é 5, né? 5 dividido pela gravidade. Quem é a gravidade? 9,81. Então, eu encontro aqui uma massa de 0,51 quilos. Tá, professor, encontrei a massa, mas eu ainda não tenho velocidade, não me adianta de nada. O que acontece aqui agora? Ó, o que acontece é que a gente precisa encontrar essa velocidade, e da mesma forma da outra questão, para eu encontrar essa velocidade, eu preciso utilizar a Torricelli. Por quê? Porque a gente já sabe que o corpo está sendo submetido a uma força, e que se ele está sendo submetido a uma força, existe uma aceleração nesse corpo, né? E se existe aceleração nesse corpo, esse corpo ele tem um movimento uniformemente variado. Então, eu preciso aí utilizar a Torricelli, porque ele não envolve tempo, porque a questão não me forneceu tempo, e ele vai me ajudar a encontrar aqui a velocidade final do corpo que eu preciso, né? Só que para isso, o que eu preciso encontrar aqui? A aceleração e o deslocamento desse corpo. Porque a Torricelli diz que a velocidade final ao quadrado, ela é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração desse corpo, vezes ΔX, tá? A velocidade inicial, a gente sabe que ele está partindo do repouso. Então, essa velocidade inicial aqui, ela vai para 0, tá? Então, eu vou dizer que a minha velocidade final, ela é igual a 2 vezes a aceleração vezes ΔX, que é o meu deslocamento. Então, veja que eu preciso encontrar aqui o deslocamento, porque a questão também não me forneceu, e encontrar quem é a aceleração, tá? Então, vamos lá. Como é que eu encontro esse deslocamento aqui, ó? Eu não sei o valor dele, mas eu sei qual é, né, quem é esse deslocamento, porque ele disse que o objeto partiu de A e foi até B. Então, o deslocamento dele é justamente essa distância aqui, ó. Certo? É justamente essa distância, é o meu deslocamento. E aí, como a questão me forneceu quem é essa distância daqui para cá, que é 8, e a altura, que é 6, e aqui é um triângulo retângulo, né? Onde eu tenho o ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 aqui, oposto ao ângulo eu tenho hipotenusa. Então, eu tenho como encontrar esse deslocamento aí, aplicando aí a equação da hipotenusa, né? Que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a gente tem que deslocamento vai ser igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Aí eu vou encontrar um deslocamento de 10 metros. Achei o deslocamento, mas ainda falta eu achar a aceleração. Como é que eu faço agora? A única forma que tem de encontrar essa aceleração aqui, pessoal, é através da força resultante que atua sobre esse corpo. A gente sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração do corpo. A massa do corpo eu já encontrei que é 0,51. E eu quero encontrar exatamente quem é essa aceleração. Só que para eu encontrar ela, eu vou precisar de saber quem é essa força resultante aqui, né? E é isso aqui que a gente tem que fazer agora. Vocês viram que, para a gente, lá em dinâmica, para eu encontrar a força resultante de um corpo, eu só encontro ela fazendo o somatório de todas as forças atuantes naquele corpo. Então, eu preciso identificar aqui nesse desenho quem são as forças que estão atuando sobre ele. Então, veja que aqui eu tenho. A primeira força que a gente vê é a força F, que a questão já identificou. Mas esse bloco, ele tem uma massa,
Se ele tem uma massa, ele vai ter um peso, né? Então, ele tem um peso aqui. Depois, esse peso, o bloco ele está inclinado, esse peso ele vai ter um peso em X, né? E em Y. Ele está decomposto aí em X e em Y. Só que observem que a força F, ela está puxando esse bloco horizontalmente, e ao mesmo tempo que ela faz força, essa força dela puxa esse bloco em X, porque ela faz uma força para puxar ele aqui em X, essa força também ela está decomposta aqui em Y, tá? Ele faz força decomposta. Então, F também está decomposto em X e em Y. E oposto, né, eu tenho uma força que a superfície realiza sobre o bloco, que é o que a gente chama de força normal. Então, veja que eu desenhei aqui todas as forças possíveis que estão atuando sobre esse corpo. E aí, eu preciso fazer o somatório agora dessas forças para eu conseguir encontrar quem é essa força resultante. Como é que eu vou fazer isso? Aqui em Y, quais são as forças em Y que eu tenho, né? A gente sabe que a gente só pode somar força que está na mesma direção. Então, eu tenho a direção X, que é essa aqui, e eu tenho a direção Y. Em Y, eu tenho a normal, que está oposta ao peso em Y e a força em Y. Então, a gente já viu lá em dinâmica que, por teoria, essa normal ela vai ser igual a PY mais FY. Então, eles vão se anular, ó, essas duas se anulam aqui. Então, não vão interferir no movimento, se anulam. O que vai interferir no movimento é o peso do bloco em X, tá? E a força em X, que essa força F está realizando aqui. Então, eu vou escrever que a força resultante, eu sei que é o somatório de todas as forças, somando todas as forças, o que vai restar aqui é que F de X, força resultante vai ser F de X, menos PX. Por quê? Porque eles estão na mesma direção, só que em sentidos opostos. E a única que está no sentido do movimento é Fx, porque eu sei que o bloco vai chegar até esse ponto B aqui, né? Por isso que ficou Fx menos Px. Então, isso aqui é a minha força resultante. Opa, isso aqui é a minha força resultante. F de x menos Px. Então, eu preciso encontrar agora, pessoal, o valor de Fx e de Px para calcular essa força resultante e depois substituir aqui nessa equação. Para isso, a gente faz decomposição de vetores, né? A gente viu aqui. Então, eu tenho que pegar aqui Px e trazer ele para cá, ó, né? Só que aí eu vou precisar de um ângulo. Esse ângulo aqui a questão não me forneceu, que é alfa. Mas eu sei que ele é igual a esse ângulozinho formado aqui. Ele não me forneceu o ângulo, mas ele me forneceu os catetos do triângulo. Então, eu posso fazer aqui, ó, tangente de θ é igual a quem? Cateto oposto, que é 6, dividido pelo cateto adjacente, que é 8. Então, eu faço que tangente de θ, 6 dividido por 8, é 0,75. Só que eu não quero a tangente de θ, eu só quero θ. Quem é θ? Eu passo a tangente para o outro lado, ela vai o inverso. O inverso da tangente é a arquitangente ou a tangente a menos 1, como a gente chama, né? Então, θ vai ser igual a tangente a menos 1 de 0,75. Eu encontro aí o ângulo de 36,9 graus. Tá? Encontrei o ângulo, agora eu consigo aplicar o seno e o cosseno para estar encontrando quem é Px e Fx. Vamos primeiro para o triângulo aqui do peso, né? Então, aqui eu tenho peso, em verde eu tenho PY, e em laranja eu tenho PX. Vou deslocar PX, tá? Desloco o PX, trago para cá, formou o triângulozinho aqui, ó, entre a seta azul e a verde que está embaixo, tá? Quando eu faço o seno do ângulo, pessoal, seno do ângulo, ou seja, desse ângulozinho que formou aqui, que ele é semelhante a esse ângulo aqui que a gente encontrou, que é 36,9. Então, seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Oposto ao ângulo, a gente tem Px. Hipotenusa vai ser quem? Meu P, porque entre x e y forma 90 graus. Então, é o P que vai ser a hipotenusa. Então, eu digo que seno do ângulo, que é 36,9, é igual a Px, tá? Dividido pelo peso. Aí, eu vou deixar Px aqui sozinho. Eu encontro que Px vai ser o peso vezes o seno de 36,9. O peso, a gente sabe que é 5 newtons. Eu encontro aqui um Px o peso em x de 3 newtons aproximadamente, tá? Esse é o valor de Px. Mas eu ainda preciso do valor de Fx aqui. Aí eu calculei aqui ainda Py,
né? Porque se eu sei que x foi o seno, py foi o cosseno, não me custava nada, calculei py aqui, que é igual a 4 newtons, né? Agora vamos para o outro triângulo aqui, que é entre a força F, da decomposição de F, né? Eu tenho o F em x que está em roxo e tenho o Fy que está aqui em marrom, tá? O ângulo dessa vez, pessoal, não é esse ângulo formado entre F, que está em linha preta, e Fy marrom, não. O ângulo é esse aqui, ó, entre Fx e F, tá? Esse ângulo que vai ser, por semelhança de triângulo, igual a esse. Aí agora eu vou ter que deslocar Fy. Então, Fy que vem para cá. Então, Fy forma 90 graus aqui, ó, com Fx, tá? Oposto a um ângulo de 90, eu tenho a hipotenusa, então, nesse caso, minha hipotenusa é F. E aí, eu vou fazer que seno do ângulo, nesse caso, é cateto oposto é meu Fy, que então, Fy vai ser igual a F, né, vezes o seno, que é 36,9, eu encontrei o Fy aqui. Tá, professor, mas eu não quero o Fy. Se eu sei que o seno foi de Fy, então Fx vai ser o cosseno. Então, Fx vai ser F, que a questão me forneceu aqui, que é 10, vezes o cosseno do ângulo, que é 36,9. Então, quando eu faço 10 vezes o cosseno de 36,9, eu encontro f de x aqui igual a 8. Encontrei fx, encontrei px. Agora, eu consigo calcular quem é essa força resultante aqui, ó. Força resultante é f de x, que é 8, menos px, que é 3, que é igual à força resultante de 5 newtons. Aí, eu encontrei quem é essa força resultante agora. Achei quem é a força resultante, vou substituir ela aqui, ó. Força resultante é 5, né? Só que a gente quer encontrar a aceleração. Então, a aceleração vai ficar aqui sozinha, ó. Pega a massa, passa para o outro lado, ela vem dividindo. Então, a aceleração é igual a força resultante dividido pela massa. Quem é a aceleração? A aceleração é a força resultante, que é 5, que a gente acabou de calcular, dividido pela massa, que é 0,51. Eu encontro uma aceleração aí de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Encontrei a aceleração. Professor, o que é que eu faço agora? Calculo a velocidade. Então, a velocidade, eu vou pegar essa aceleração e substituir aqui, ó. Velocidade é quem? Velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração que eu encontrei, que é 9,8, vezes o deslocamento que a gente calculou aqui, que é 10. Eu encontro uma velocidade de 14 metros por segundo, tá? Agora, eu consigo estar substituindo direto na equação de energia cinética, e onde eu digo que energia cinética é igual a massa, que é 0,51, vezes 14 ao quadrado, dividido por 2. A gente encontra uma energia cinética aproximadamente de 50 joules. Entendido aí, pessoal? Alguma dúvida? Pra que isso? Para que isso, né? Então, essa aqui seria uma forma da gente estar calculando energia cinética, calculando através da equação de energia cinética. Então, veja a quantidade de equações, de cálculos que a gente precisou fazer para estar encontrando essa energia. Quando eu utilizo o teorema do trabalho e energia, a gente vai sofrer menos. Como é que eu faço isso agora, professor? Pelo teorema do trabalho e energia, a gente sabe que o trabalho resultante de um corpo vai ser igual à energia cinética dele, né? A gente viu isso. O que eu preciso, então, analisar aqui para me encontrar essa energia cinética? Eu preciso saber quem é esse trabalho resultante aqui. A gente viu que trabalho resultante na aula passada é igual ao somatório de todos os trabalhos das forças que estão atuando num corpo. Então, eu preciso identificar aqui quem são essas forças que estão atuando aqui. A gente já viu que primeiro é a força F que a questão me forneceu. Em segundo, eu tenho a força do peso, porque esse corpo ele tem uma massa, ele tem um peso, porque tem a ação da gravidade agente sobre ele, né? Então, tem um peso. Só que existe outra força, que é a força que a superfície atua sobre ele, né? Sobre o bloco, que é a que a gente chama de normal. Então, eu só tenho essas 3 forças que estão atuando aqui, tá? Só essas. O que acontece agora? Eu preciso identificar para onde que está meu deslocamento, tá? O meu deslocamento é essa setinha roxa aqui, só para que a gente se situe. Porque eu sei que ele está nessa direção, porque o bloquinho ele está indo na direção de B. Então, o meu deslocamento ele está aqui. Aí, agora eu posso partir para calcular todos os trabalhos de cada força. Então, veja que aqui a gente tem a normal, né? Um N aqui. Aqui eu tenho o peso e aqui eu tenho a força F. Então, eu tenho que calcular o trabalho da normal,
o trabalho do peso, o trabalho de F, soma tudo e já encontra quem é o trabalho resultante. Encontrando o trabalho resultante, eu consigo encontrar quem é essa energia cinética sem utilizar a equação dela. Então, vamos calcular primeiro o trabalho da normal aqui. O trabalho a gente sabe que a gente calcula através de força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, né? Como eu quero calcular o trabalho da força normal, eu vou calcular quem é a força? É a própria força normal, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre a normal e o deslocamento. Se o deslocamento é essa setinha que está em roxo, a normal é essa aqui, laranjinha, o ângulo entre eles é exatamente um ângulo de 90 graus, né? Então, cosseno de 90 é zero, pessoal. Então, eu tenho que o trabalho da normal é zero. O trabalho dela aqui não vai interferir, tá? Calculo agora o trabalho do peso. A gente viu que o trabalho do peso... perdão, o trabalho da força F. Eu achei que eu tinha calculado logo do peso. Então, vamos calcular aqui primeiro o trabalho da força F, né? É a própria força F vezes o deslocamento. Só que eu preciso desse deslocamento aqui. A gente já viu que o deslocamento é exatamente essa distância de A até B, né? Então, aplicando aqui Pitágoras, eu consigo encontrar o deslocamento, vocês já viram pela outra questão. A gente encontrou aqui um deslocamento de 10 metros, né? Só que eu preciso também do ângulo formado entre a força e o deslocamento, esse ângulozinho aqui, ó, que é igual a esse alfazinho aqui, né? Que a questão não me deu. Então, eu aplicando a tangente, eu consigo aí, né? Tangente de θ é cateto oposto, que é 6, dividido pela hipotenusa, que é 8. Tangente de θ é igual a 0,75, então passa a tangente para o outro lado, ela vai ao inverso. Arctangente de 0,75, eu encontro um ângulo de 36,9 graus. Encontrei o ângulo, eu posso calcular direto aqui o trabalho. O trabalho da força F vai ser a própria força F, que a questão me disse que é 10 newtons, vezes o deslocamento que eu encontrei, que é 10, vezes o cosseno do ângulo, que é 36,9. Eu encontro um trabalho da força F aproximadamente aí de 80 joules, tá? Por fim, me restou o trabalho do peso. O trabalho do peso, a gente viu que ele tem uma equação própria que é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Massa vezes gravidade é o próprio peso, né? E a questão já me dá esse valor aqui direto, que é 5 newtons. Então, eu posso escrever que esse mg é igual a 5. Só que tem um detalhe, ó. O peso, ele tá para baixo. E o bloco, ele tá se deslocando para cima. Então, nesse caso, o trabalho do peso, ele vai ser negativo, tá? Então, o trabalho do peso vai ser menos o peso vezes a altura. Então, o trabalho do peso é menos 5 vezes 6, né? Porque o peso é 5 e a altura aqui, a questão me forneceu que é 6. Eu encontro um trabalho de menos 30 joules. Agora, para eu encontrar o trabalho resultante, é só somar todos os trabalhos aqui atuando sobre ele. Então, o trabalho resultante, 0 não vai interferir, então é 80 mais menos 30, então fica 80 menos 30. A gente encontra um trabalho resultante de 50 joules. E como eu sei que trabalho é igual a energia cinética, eu encontro que essa energia cinética é igual a 50 joules também. Entendido aí, pessoal? Ou alguma dúvida? Foi rápido demais? Podem falar. Esse último que você colocou aí, 80 menos 30. Tá. No caso, 30, o negativo daqui é da fórmula e o trabalho peso ali do menos 30 joules ficou positivo? Não, na verdade, o trabalho do peso aqui, ele é negativo. Da equação é mais, ó. Tá vendo? Então, no caso aqui seria 80 mais menos 30. Ui, meu Deus do céu. Mais com menos dá menos, por isso que ficou o menos aqui, tá? Aí ficou 80 menos 30. Tá, ok. Será que escreveu quem? Gente, escrever com mouse é horrível. Então, pessoal, veja que a diferença de resolver os primeiros cálculos com decomposição de todas as forças, né? Da força peso, da força F, foi muito mais trabalhoso do que aplicar somente o teorema do trabalho e energia. Então, nem sempre para eu calcular a energia cinética vai ser, não que eu não consiga resolver de outra forma, né? Da primeira forma com a equação direta, eu consigo, mas me dá mais trabalho do que aplicar o teorema do trabalho e energia, tá? Então é por isso que ele é importante, por isso que ele foi desenvolvido. Até aqui ninguém tem dúvida, pessoal?
Onde é que eu aperto passarinho? Só daqui, só no Nesse 10º botãozinho período. vermelho aqui, ó, que parece que encerra a chamada. Só no 10º período, quando entregar o TCC, aí encerra. Lá encerra. O negócio tá Pra ser feio. sincero, eu tô cheio de dúvidas. Pode falar, gente. Mas eu não vou conseguir entender hoje não, porque eu tô exausto, tô quase dormindo aqui já. Aí hoje eu montei uma aula grande danada, viu? Ui. Por isso que eu perguntei à senhora se ia ter muita coisa, porque eu já ia dormir. Bom, pessoal, aqui, nesse exato momento onde a gente parou, se encerrou a sessão 3.2. Então, eu vou fazer o seguinte, eu sei que pelo computador já é difícil, quando você está com a mente cansada, mais ainda, né? Essa parte aqui não é grande não, tá? Então, eu acho que 9 horas aí a gente consegue encerrar, 9, 10 no máximo. E aí, qualquer dúvida, vocês me procuram depois, mas não deixe as dúvidas acumular, não. Pode mandar áudio. Professora, eu vou mandar meia-noite, de madrugada. Posso mandar? Pode. Só que eu só vou respondendo de manhã. No outro dia, quando eu pegar o celular. Mas mandem, não fiquem com a dúvida, não. Mesmo que, professora, mas eu só consigo estudar aquele horário. Eu sei. Você guarda lá a minha explicação. Quando você for estudar novamente, você vai lá e escuta. Mas não fiquem armazenando dúvidas, não. Porque isso vai formando ali como uma bola de neve mesmo, tá? E aí vocês vão acumulando muita coisa, e para a semana que vem já vai ter lista de atividade, então já vem ali aquela chuva de embolação e todo mundo me mandando mensagem ao mesmo tempo. Então não façam isso, por favor, com vocês, porque aí o psicológico fica muito mais cansado, tá? Então, para finalizar a aula de hoje, eu vou falar sobre o conteúdo da sessão 3.3, mas não vai ser todo, tá? Eu só vou falar hoje de energia potencial gravitacional e elástica. O que é energia potencial, pessoal? Energia potencial é algo que está ali armazenado, sabe? Aquela energiazinha que está lá guardadinha, prestes a se transformar em outra. Quando uma pessoa diz assim, olha, eu vejo um grande potencial em você, né? Tem essa frase. Eu vejo um grande potencial em você. Ou seja, é algo que está ali guardadinho dentro de você, que está prestes a se transformar em algo bem grande, né? E isso é a definição de fato de energia potencial. É uma energia que ela está lá armazenada, tá? Ela está lá armazenada, prestes a se transformar em outra. E aí a gente divide essa energia potencial aqui em duas. A gente vai trabalhar com energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. A primeira, que é essa energia potencial gravitacional, energia potencial a gente só chama de U, tá? Aí eu coloquei o Gzinho aqui para vocês lembrarem que ela é gravitacional. Essa energia gravitacional, ela está relacionada com o peso e a altura que o corpo está em relação ao seu plano de referência. Como assim, professora? Supondo que vocês coloquem agora uma bola em cima da mesa, tá? Supondo que tem uma bola em cima da mesa. Essa bola, eu vou dizer que o plano de referência dela, o ponto de referência dela é o chão, é o piso da casa de vocês. Em relação ao piso, ela vai ter uma certa altura, certo? Ela vai ter uma certa altura. Se ela tem altura ali naquele momento, eu digo que aquela bola ela vai ter uma energia potencial gravitacional armazenada. Então, ela tem uma energia gravitacional armazenada ali. Por quê? Porque existe altura nela. Se ela cai, naquele momento ali, ela está a uma determinada altura muito grande. Então, tem energia potencial ali guardadinha. Se ela passar a cair, essa bola, à medida que ela vai caindo, essa altura ela vai diminuindo, né, em relação ao solo. Então, a minha energia potencial, ela também cai, ela diminui, tá? E essa energia tá diminuindo, ela não quer dizer que ela tá se acabando não, tá, gente? Ela tá sendo transformada. Por quê? Ela é uma energia potencial. Agora, em que ela tá sendo transformada, professora? Se ela tá caindo, pessoal, à medida que ela cai, ela tá ganhando velocidade, né? E se ela ganha velocidade, a gente viu que a energia que está associada à velocidade é a energia cinética. Então, a energia potencial do corpo inicial, quando ela cai, quando o corpo cai, ele passa a ser transformada de potencial para energia cinética, energia de movimento. Deu para entender aí a explicação? O que é energia potencial gravitacional? Mais ou menos. Mais ou menos, que foi a Ana. E aí, como é que eu calculo essa energia potencial? Eu vou mostrar
simuladorzinho para ver se ajuda, tá? Essa energia potencial gravitacional, ela vai ser calculada pela mesma equação do trabalho do peso. Eu digo que a equação dela vai ser mgh, do mesmo jeito. Só que isso não quer dizer que a variação dessa energia vai ser igual ao peso, não. A gente diz que o trabalho do peso, pessoal, é menos a variação de energia potencial. Por quê? Porque quando o corpo ele tá aqui em cima, ó, ele tem uma altura, tá? Então, eu vou dizer ali que ele tá com 100% lá da sua energia potencial acumulada, né? Gravitacional, tá lá acumulado. Quando ele começa a cair, pessoal, essa energia potencial ela vai diminuindo e vai se transformando em energia cinética, porque o corpo vai se movimentando. Quando ele atinge aqui o solo, ó, chegou aqui no solo, né, que é o plano de referência dele, ele não tem mais altura em relação ao solo. Então, nesse ponto aqui, a energia potencial final do corpo, o final do corpo, é igual a zero. Porque ele não tem mais altura. Não tem mais altura. Então, o valor que ele tinha aqui era o valor máximo que ele podia ter, e aqui embaixo é o valor mínimo, que é zero. Por isso que o trabalho do peso vai ser sempre menos a variação da energia potencial. E aí, nesse caso, a gente fala que o peso aqui é a única força que está atuando sobre esse corpo. Então, eu vou dizer que o trabalho do peso é o meu trabalho resultante. E trabalho resultante vai ser igual a menos a variação de energia potencial. Só que pelo teorema do trabalho e energia, a gente sabe que trabalho resultante é igual a variação de energia cinética. Daqui, professor, o que é que vai me interessar? Isso aqui, ó. Trabalho resultante é igual à variação da energia cinética, que foi o que a gente aprendeu lá no teorema, né? E vai ser igual ao inverso da variação potencial. O que ele está querendo dizer aqui, ó? Que quando a energia cinética for zero, porque nesse ponto aqui, onde o corpo está aqui, ele tem velocidade? Não. A velocidade dele é zero, ele está parado. Então, aqui ele não tem energia cinética, cinética é zero. Mas ele tem energia potencial. Quando ele começa a cair, ele começa a ganhar velocidade e ele começa a perder a altura. Se ele perde a altura, a energia potencial diminui, mas a energia cinética aumenta. Por isso que elas são o inverso, tá? Então, quando vocês forem calcular energia potencial e relacionar com energia cinética, é essa equação que vocês vão ter que utilizar. Agora, quando a questão pedir só energia potencial gravitacional, é essa equaçãozinha aqui. Antes de passar para o próximo slide, deixa eu mostrar para vocês. Pessoal, vocês estão enxergando essa telinha aí? Com um carinha na pista de skate? Sim, professora. Tá, vamos lá. O que acontece aqui, ó? Deixa eu colocar aqui o gráfico de barras para vocês entenderem. Então, veja aqui que aqui a gente tem um gráfico, né, de energia. E esse gráfico ele vai me mostrar, ó, em verde tem a energia cinética, em azul a potencial, tá? Desconsidere a energia térmica aqui, que a gente não vai estar trabalhando com energia térmica agora. Quando eu coloco o bonequinho aqui, peraí, aqui. Veja que eu tenho energia, a minha energia potencial, ela é a energia total do meu sistema. Aqui nesse ponto eu só tenho energia potencial. Por quê? Energia potencial gravitacional, ela está ligada com a altura. Então, olha a altura que o carinha, ele está aqui na pista de skate, né? Então, nesse ponto, ele só vai ter energia potencial gravitacional. Quando eu solto ele, que ele vai descendo, ó o que acontece, ó, desceu, energia cinética aumenta, potencial diminui. Ó, lá em cima tem potencial,
é energia, e veja que elas ficam trocando entre si, tá? Então, aqui nesse ponto, eu tenho energia cinética, energia potencial total, né? A energia total dela só é potencial gravitacional. E a cinética aqui é zero. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Deixa eu ver se mostra aqui em câmera lenta. Tá sim, pronto, tá aparecendo. Tá. Então, veja que aqui em cima, ó, quando ele chega aqui em cima, ó, a potencial lá em cima, e a cinética é zero. Começou a cair, a cinética começa a aumentar, atingiu aqui o topo de baixo, a potencial que vira zero, tá? Então, elas estão sempre alternando aí entre si, tá? Quando ele tem a altura, ele tem energia potencial gravitacional. Quando ele começa a cair e ganhar velocidade, ele transforma essa energia potencial em energia cinética. Deu para entender melhor o que acontece? Gente, vocês já estão dormindo? Não, mais ou menos. A gente tá raciocinando mesmo. Não. Não o que, Sérgio? Não estou dormindo. Ah, tá. Eduardo, você ia falar? Não, só que eu tô quase mesmo. Só o quê? Tô quase dormindo. Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, se vocês estão quase dormindo, saiam da aula e depois vocês assistem a gravação. Porque não adianta de nada ficar só ouvindo, né? Mas depois... Mais ou menos, mais ou menos. Depois assisto de novo. De vez em quando alguns áudios tocam no juízo. É, né? Uhum. Vamos lá, pessoal. É porque, professora, o dia foi puxado. E aí eu tô meio... Tô fazendo Não, eu de tudo imagino. aqui pra prestar atenção. Eu imagino o quanto é difícil trabalhar à noite, o dia e estudar à noite, tá, gente? Eu tenho noção disso. Mas, infelizmente, vocês precisam ter um pouquinho, de se esforçar um pouquinho. Eu sei o quanto é ruim. Por isso que eu falo, se tiver com a cabeça muito ruim, não estiver dando para entender, é melhor que deixe a aula ser gravada. Depois, quando tiver com a mente fresca, vai lá e tenta estudar. Porque com cabeça cheia, ninguém entende nada, não. É verdade. Eu tenho um limite, assim, ó. A mente da gente tem um limite. Se você atingir o seu limite, nem tente passar dele, porque ele não vai. Então, é tanto que quando eu dava muita aula particular, eu falava aos alunos assim, aprendeu até essa parte aqui? Aprendi. Daqui tá indo? Daqui para frente vai? Não, então para aqui. Né? Aproveita 100% o que aprendeu, porque senão o que você tentar forçar para dentro, né, mais, o que você aprendeu você só vai jogar fora. Então, não estou conseguindo entender, professor, agora. A aula está sendo gravada, vocês não vão perder. Vai ser publicada. É melhor do que aí forçando a mente sem conseguir desenvolver, tá? Uhum. Então, bora. Deixa eu compartilhar novamente aqui o... Aí. Tá. Então assim, trabalho resultante, né? Essa é a relação que a gente vai ter de energia cinética com energia potencial, tá? Então, veja, por isso que vem esse negativo aqui. Como eu mostrei lá na pistinha de skate, eles são inversos, né? Enquanto um tá 100%, o outro tá... o outro diminui. Então, eles vão trocando aí, por isso que são inversos, tá? Depois, a outra energia potencial que a gente tem é a energia potencial elástica, tá? Como é que eu calculo a energia potencial elástica? Como ela é uma energia potencial, pessoal, é uma energia que está lá armazenada, mas vai ser uma energia que está armazenada em um corpo que tem propriedades elásticas, tá? E aqui, geralmente, a gente trabalha muito com mola. O cálculo da energia potencial elástica, ele vai se dar através dessa equaçãozinha aqui, tá? Que a energia potencial é igualzinho ao cálculo do trabalho da força elástica, tá? Então, é 1/2 de kx ao quadrado ou simplesmente kx ao quadrado sobre 2. E lembrando que o trabalho da força elástica, ele é igual ao inverso da variação da energia potencial também, tá? Então, eles vão alternando aí, da mesma forma que eu mostrei lá no caso da energia cinética e energia potencial gravitacional.
Para finalizar, vamos responder aqui essa questão, duas questõezinhas, tá? Essa e a outra. E essa questão, ela fala o seguinte, ó. Um corpo de massa de 3 quilos está posicionado a uma altura de 5 metros acima do solo. Considerando o solo como referência, então veja que ele me dá a referência, ao abandonarmos esse corpo a partir do repouso, então a velocidade inicial igual a zero, e desconsiderando atritos e resistências, responda as questões abaixo. Qual é a energia potencial gravitacional inicial? Qual é essa energia, né, potencial gravitacional no final? E qual é a velocidade que o corpo chega ao solo? Na letra A, né, ele me pede energia potencial gravitacional no início. Aí a gente precisa desenhar o que está acontecendo mais ou menos lá, né? Ele está dizendo que tem um corpo com a massa de 3 quilos e está posicionado a uma altura de 5 metros do solo. E aqui eu tenho o meu solo. Quando a gente acabou de ver que quando eu tenho um corpo a uma determinada altura, ele está lá paradinho no início, né, antes de cair, então a energia potencial no início dele é quem? É a massa dele vezes a gravidade vezes a altura que ele se encontra. Aqui é o momento que ele atinge o seu ponto máximo de energia potencial. Então eu vou dizer que a energia potencial no início é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Energia potencial é quem? A massa, que é 3, vezes a gravidade, que é 9,81, vezes a altura que ele se encontra, que é 5 metros. Aí eu encontro a energia potencial de 147,15 joules, né? Encontrei a energia que ele está aqui no início. Só que agora ele quer a energia potencial gravitacional do final. Veja que a energia do final, ele vem caindo aqui, né? Caiu, chegou aqui embaixo. Quando o bloquinho chega aqui embaixo, a altura dele em relação ao referencial, que é o solo, ele não tem altura. Então, eu vou dizer que a energia gravitacional final dele vai ser a massa vezes a gravidade, continua a mesma, só que a altura agora é zero, ele não tem mais altura. Então, a energia gravitacional dele final é igual a 0 joule, tá? Então, achei a inicial e achei a final. Só que agora ele quer saber qual é a velocidade com que o corpo chega ao solo, tá? Como é que eu faço isso aqui relacionando energia? A gente sabe que a variação da energia cinética é igual a menos, né, o inverso da variação da energia potencial. Então, quem é a variação de energia cinética? É energia cinética no final menos o inicial. Então, mv ao quadrado dividido por 2, menos mvi ao quadrado dividido por 2. A velocidade inicial dele, né, como ele parte do repouso, isso aqui vai para zero. Então, vai ficar só essa expressão aqui, tá? Então, mv ao quadrado sobre 2 é igual a quem? A menos. Por que menos? Porque o menos dessa equação aqui, tá? Ele está multiplicando aqui a variação da energia potencial. Então, energia potencial gravitacional menos energia potencial gravitacional no início. Então, ele é como se multiplicasse por menos 1 aqui, eu tenho os valores trocados dos sinais, tá? Aí é só substituir os valores. Quem é a energia potencial gravitacional do final, a gente encontrou que é zero. A do início é 147,15, tá? Então, vai ficar isso aqui. É igual a massa, que é 3, vezes a velocidade ao quadrado, que é o que eu quero encontrar. Então, eu tenho aqui que 3 vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 é igual a 147,15. Eu encontro aqui, resolvendo isso aqui, uma velocidade de 9,9 metros por segundo ao quadrado, tá? Como é que eu achei isso aqui? O 2 está aqui dividindo, passa para o outro lado multiplicando, pego esse valor de 3 que multiplica, divide pelo valor que ficou aqui, e tira depois a raiz quadrada, a gente encontra essa velocidade aqui. Alguma dúvida nessa questão? Não. Finalzinho. Oh. Quem falou? Foi a Alessandra. Foi. Só esse finalzinho aí, por favor, a senhora repete, que eu não entendi direito. Não. Aqui, Alessandra, nesse ponto aqui? Isso. Tá. Ó, Obrigada. Até aqui você entendeu, né? Ou não? Sim, eu entendi. Só foi o finalzinho mesmo. Tá. O 2, ele tá aqui dividindo, né? Então, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 147,15, tá? Aí, o 3 está multiplicando o v ao quadrado. Se está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 2 vezes 147,15 dividido por 3.
Só que o V está ao quadrado. Aí você vai ter que tirar a raiz de tudo isso. Então, raiz quadrada de 2 vezes 147,15 dividido por 3. Entendido? Entendi. Obrigada, professora. Disponha. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, veja que ele encontrou a velocidade aqui associando as energias, tá? Então, eu associei a energia cinética, que é a energia de movimento, que tem velocidade, com a energia potencial gravitacional, que é o que a gente calculou nos itens anteriores. Para finalizar e vocês irem dormir, né? Vocês podem calcular aqui, ó, qual é a constante elástica de uma mola que armazena 25 joules de energia potencial ao ser comprimida 7,5 centímetros. Tentem resolver essa questão aí, por favor. Lembrando que energia pode... Oi. Quem falou, pessoal? Lembrando que a energia potencial elástica, que é desse caso, né, que a gente está falando de uma mola, é igual a kx ao quadrado sobre 2, tá? Aí vocês descobrem que é a constante elástica aí. Conseguiram, pessoal? Alguém conseguiu? Zero vírgula 33333333. Não sei de qual ainda, viu, Sérgio? Não sei o resultado, não, mas conseguiu fazer. É claro. Então tá, vamos ver se é isso mesmo. Eu acho que não é não. Vamos. Eu também acho que não. Eu só tô com. Teve 3 resultados diferentes aqui, eu tô com dúvida. Teve o Vou quê? pegar o caderno aqui que eu corrijo rapidinho, peraí. Hum. Mas alguém tentou fazer, pessoal? Ninguém tentou fazer? Eu fiz mais cedo, por isso que eu não... Dá 8.800 e por aí. Isso, Jeff, isso.
Vamos seguir aqui, Professora, pessoal. Oi, quem falou? Foi Ana? para mim já deu. Boa noite, viu? Boa noite. Ó, pessoal, vamos lá. Ele pergunta qual é a constante elástica de uma mola que armazena 25 joules de energia potencial ao ser comprimida 7,5 centímetros. Eu sei que energia potencial é kx ao quadrado sobre 2, né? Ele quer que a gente descubra aqui quem é essa constante elástica, ou seja, quem é K. É isso que ele quer. Porque ele me forneceu quem é essa energia, ou seja, U eu tenho que é 25, tá? E X eu tenho que é 7,5, só que ele aqui está em centímetros, então a gente precisa transformar isso para metro. De centímetro para metro, divide isso aqui por 100, tá? Então eu tenho que K vai ser igual a 2 vezes U, dividido por X ao quadrado. K, então, vai ser quem? 2 vezes quem é U, 25, dividido por X, que é, transformando para metro, é 0,075 ao quadrado. Aí a gente encontra uma energia, uma constante elástica de 8.888,9 newton por metro, tá? Esse é o valor da constante elástica que a questão pede. Tranquilo, pessoal. No mais, era isso que eu tinha para hoje, tá? A gente não terminou a sessão 3.3. Espero que vocês façam as atividades e respondam depois. Até porque semana que vem vai ter atividade avaliativa sendo passada para vocês aí, tá? Eu entendo a dificuldade, entendo o quanto é difícil ter que assistir a aula online, passar o dia trabalhando, que a cabeça doendo. Eu entendo tudo isso. Mas eu entendo também que sem dedicação nenhuma vocês não vão conseguir nada. Então, não adianta só dizer que eu não entendo, eu não sei, eu tô com sono, eu tô cansado, colocar defeito em tudo e nunca correr atrás, tá? Nada é fácil nessa vida. Então, se vocês não aprenderem que de agora, né, é sermão, a professora fica me dando sermão, já basta minha mãe, meu pai, não sou mãe e pai de ninguém. Tenho um único filho, meu filho só tem 7 anos, tá? Ainda não estou sofrendo com essa fase para estar dando puxão de orelha. Porém, acho muito válido estar falando isso aqui, porque quando chega na semana de prova, semana avaliativa, é que vocês vêm lembrar que professor existe. Eu sei, a lista de alunos que me procuram são sempre os mesmos que procuram estudar, os mesmos que procuram tirar dúvida, e eu acho totalmente injusto vocês depois apontarem o dedo e dizer, que tá ruim, que a aula do professor tá isso, que a aula do professor tá aquilo, quando na verdade vocês que não correm atrás, tá? Então, boa noite para vocês. Por hoje é só. Vão descansar e tirar o sono de vocês aí que vocês estão. Bom descanso.